Olá, estamos de volta com o programa Contraplano, batendo um papo com Ana Pirolo sobre o lançamento do Foguete e a Lua, o segundo livro da coleção Cada Obra com Sua História. Ana, desde o momento que você reencontrou aquele rascunho do texto do Enzo até agora, quanto tempo levou tudo isso, o processo de criação do livro? Olha, o processo de criação eu acho que é o mais assim complexo, né? Porque você criar a história é mais fácil. O problema é você desenvolver a ilustração. Aí da ilustração ela tem que ser adequada ao texto, aí tem que ir para o computador, fazer tratamento de imagem, fechar arquivo, inserir texto, fechar arquivo e mandar para a gráfica. Então isso que é essa parte da ilustração, eu acho que é a parte que mais demanda tempo. Porque a ilustração tem que estar perfeita, né? Tanto que é que eu erro a ilustração, recorto, colo de novo, faço fundo de novo, eu vou refazendo a ilustração várias vezes, até o momento que ela está perfeita, né? Aí dá continuidade ao processo. Mas eu acho que nesse processo todo, a ilustração é a que demanda mais tempo, porque você, para criar, você não é assim no estalo, né? Às vezes eu tenho que fazer. Só que às vezes demanda um tempinho, porque eu pego o papel e não sai, a ideia não sai. Não é um botão que aperta e já sai ali, né? Mas a parte mais assim que eu sofro mais é a ilustração. Depois que a ilustração está pronta, o texto está pronto, aí vai para o computador, faz o fechamento, a junção dos dois processos, e fecha o arquivo e manda para uma gráfica. Tiro primeiro, aí tiro o primeiro modelo, o boneco, a prova, né? Para verificar se está tudo ok. Até a parte da revisão também, que é feita pela Heloíse. A gente manda, eu mando sempre os textos, por mais simples que seja, eu peço para fazer uma professora de português fazer a revisão, né? Então, mas o mais dolorido mesmo, assim, o que demanda mais tempo é a ilustração. E no processo de ilustração desse livro, você contou com a ajuda do Enzo ali ou não? Não, a ilustração aí, geralmente o que eu faço, eu produzo a ilustração, depois mostro para ele. Assim, e aí, você gostou, não gostou? Aí, eu gostei. Então, por exemplo, a produção da capa, eu mostrei, a primeira pessoa que eu mostrei foi para ele. Nossa, e aí, você gostou? E ele gostou? Ele gostou. É um processo bacana isso daí. Mas a ilustração geralmente não tem o palpite dele, não. Entendi. E o público dessa coleção são as crianças, né? Isso. E os seus livros, eles são todos cheios de ilustrações, assim, que é em conjunto com a escrita, né? Qual que é a importância que você vê disso, assim, para as crianças terem um conteúdo ali de uma história e também terem a arte junto? Eu acho que é incentivo para duas carreiras, né? A literária e a artística, né? Inclusive, eu tenho uma certa tensão de ir na gráfica e verificar a prova se tem os detalhes da tinta, né? Porque às vezes a gente passa o pincel junto àquela crosta de tinta e eu quero que isso apareça no livro, que seja nítido que é uma obra. Coisa, né? Manual ali, né? Que é uma obra. Então eu prezo muito por isso. Agora, a cor dos meus livros, vem da minha... eu como artista, né? Todas as minhas obras são coloridas. É uma característica minha, artística, ter muita cor forte, né? E eu acho que isso agrada as crianças também. Geralmente, os dois livros, né, tanto Galo Azul como Foguete à Lua, são para crianças até 8 anos, né, em fase de alfabetização. Por isso que o texto é um texto simples, de fácil leitura, né? Mas as cores, o que eu acho que chama atenção até de crianças mais novas, são as cores. Porque tem criança de 2, 3 anos que pai está comprando o livro. Porque é atrativo para a criança, né? Porque gosta de ver a história, no caso do Galo Azul, a história daquele galinho azul, com aquelas cores e tudo mais, né? Com certeza isso estimula bastante. E você acha que, além do fato do Enzo ter escrito, né, o livro, feito parte dessa criação, incentiva outras crianças a escreverem também? Porque
Porque vê o exemplo dele e fala assim, pô, ó, uma criança escreveu, às vezes os pais olham e falam, pô, se uma criança, o Enzo, da idade do meu filho, escreveu, eu vou incentivar meu filho também. Olha, ano passado eu visitei várias escolas, né, para divulgar o Galo Azul, fazer contação de histórias. O que eu mais recebi foram desenhos e histórias das crianças. Então eu fiquei super feliz quando recebi esse material, porque eu pensei, nossa, que bacana, eles tiveram um momento da aula deles para falar de histórias e desenhar. Eu achei, assim, eu fiquei emocionada quando recebi esse material, né? Então eu acredito que é fundamental ter esse incentivo. A criança desenhar, criar histórias, o pai de repente vê, nossa, e não tem aquela preocupação de ter mercado para vender, não. É o simples fato de criar um livro, que é a história que o filho fez, nossa, isso faz uma grande diferença, uma grande diferença. E eu fiz várias visitas em escolas. Eu tenho algumas já agendadas para esse ano, aí eu já tentar levar o Galo Azul, levar o livro também, o Foguete à Lua, para fazer contação. Mas enquanto eu puder visitar as escolas e fazer com que as crianças fiquem desenhando, imaginando, pintando, sei lá, escrevendo as ideias, assim, eu já me sinto Liberando feliz. a imaginação Exatamente, mesmo, né? E você acha que o Enzo, nessa idade, ele já consegue ter uma dimensão disso, da importância desse livro para as outras crianças, assim? Ou você acha que ainda não? Eu não saberia te dizer ainda. Ele chegou a comentar alguma coisa, não? Não, ele me acompanhou no caso do Galo Azul. Eu acredito que ele vai acompanhar também nos compromissos relacionados ao livro dele, né? Eu não saberia dizer, eu nunca conversei com ele do que ele pensa em relação às outras crianças estarem lendo o livro dele. Eu acho que o que ele pode pensar a princípio é, nossa, eu tenho uma ideia que virou livro, né? Mas eu acho que ele ainda não teve essa percepção ainda. E os valores que foram empregados na história que ele escreveu são reflexos do que ele vê aí aprendeu dentro de casa, né? Como você se sente vendo que, pô, que legal que meu filho conseguiu passar isso para frente? Eu acho que é a influência de tudo, né? Da família, minha influência, a influência do pai dele, o ambiente que nós temos dentro de casa, né? A escola também, eu acho que a escola dele incentiva bastante a leitura, o desenvolvimento da arte, da literatura. Então eu acho que isso faz com que ele possa ter uma visão diferenciada. Se toda criança tiver esse estímulo, com certeza ela vai ter uma visão diferenciada. Uma coisa que eu acho importante também é ler e compreender, né? Entendi. A maioria das crianças, você chega adulto, eles sabem ler, mas não sabem compreender o texto. Então, eu acho que desde pequenininho, tendo esse incentivo, eu acho que para a vida profissional adulta vai ser bem melhor. Porque é muito importante, além de saber ler, é compreender. Porque a gente vê muito isso, né? Que às vezes a pessoa leu, mas não, você não compreendeu o que você acabou de ler, né? Exatamente. E eu vejo isso em sala de aula. A dificuldade que certos alunos têm de leu, mas não compreendeu o que está sendo dito ali. Uma coisa mecânica, né? Eu acho que falta essa parte. Eu estava até analisando, lendo alguns artigos relacionados à parte editorial, né? E falta incentivo à leitura. Mas quando você vê uma Bienal, está lotado de pessoas comprando numa Bienal do livro. Né? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Aí falam, não, as pessoas compram muito livro, mas não leem. As pessoas leem pouco, né? Realmente, a média do brasileiro de leitura, eu estava vendo, pesquisando, parece que são 4 livros por ano, né? Isso quando lê. Em 2014, grande parte da população não leu nenhum livro, um livro inteiro. Né? Então, a leitura faz a diferença. Tem que ter um período para ler. Tem que ter um estímulo para leitura. E é uma coisa que é importante, né? A gente tem que dar valor nisso, na leitura, né? Sim, porque se você aprende a ler, você aprende a escrever bem, você aprende a compreender, você aprende a ter discernimento dos acontecimentos, né? Gera conhecimento. E estimula a criatividade. A criatividade também. A criatividade, ela depende de conhecimento. Se a pessoa não tem conhecimento, não tem um principal combustível para criar, inovar, né? Fala muito de inovação. Criativos, todos nós somos criativos e inovadores. Nós somos inovadores?
A inovação é você colocar a criatividade em prática, né? Colocar a ideia em prática. E para ser criativo, ser inovador, você precisa exercitar isso. Tem que ter conhecimento. E não estou falando só ler na internet. Uma vez, umas aulas atrás na faculdade, eu briguei com os alunos. Falei, gente, pelo amor de Deus, vai fazer TCC lendo tudo na internet, tem que ler livro, porque o livro é um autor que ele pesquisou, ele montou esse texto para montar esse livro, né? Ele não pegou qualquer coisa e colocou numa página. Não pegou qualquer coisa. Na internet você tem vários sites, tá? Tem uma informação bacana ali, mas cadê a fonte? De onde que essa pessoa pegou essa fonte? Quem que estudou isso para estar dizendo isso? Então eu acho que o que pesa bastante é justamente isso, a falta de você pegar um livro e ler. Um livro na área profissional, um livro de, como é que se diz, romance, alguma coisa, um livro infantil. E lê bastante coisa variada também, variado, né? Porque tem muita gente que fica naquele segmento, né? Ela começa a ler romance, só lê romance. Só lê romance. Então é bom sempre variar no que se trata em leitura, né? Para você ser uma pessoa bastante criativa, você tem que seguir outros caminhos, né? Por exemplo, eu adoro marketing. Tenho vários livros de marketing na minha casa. Mas ultimamente eu estou lendo um livro que fala sobre uma história, uma pseudo-história do Star Wars. Não tem nada a ver. Marketing, né? Mas eu estou lendo esse livro, porque você mexe no mecanismo do cérebro, um mecanismo diferente. Então, lê historinha, vai ler HD, história em quadrinhos, sabe? Você vai quebrando isso, né? Só ler aquilo que a gente gosta, a gente tem que ler aquilo também que não gosta. Agora, eu tenho muitos livros sobre arte, né? Isso eu tenho, paro para ler, reler, analisar o que eu li, tirar minhas próprias conclusões dos artistas que estão nesses livros e tudo mais. Mas parei isso aí para ler esse livro do Star Wars. Alguma coisa você vai conseguir tirar de lá. Eu acho que você quebra esse ritmo, né, do cérebro, aí você está vendo uma coisa diferente, né? Certo. E agora voltando a falar um pouquinho do Enzo, ele está empolgado com o lançamento, ele já chegou a comentar se tem alguma ideia para uma próxima história, um próximo livro? Não, ele não chegou a comentar sobre próximas histórias. O que eu falei para ele é o seguinte, olha, nós vamos lançar o livro e nós vamos ter compromissos. Você vai ter que ir. E aí ele está cumprindo, que ele está até aqui no estúdio com a gente. Tá aqui. Ele está cumprindo, ele não está aparecendo, mas ele está cumprindo os compromissos dele. Não, mas ele vai cumprir os compromissos. Mas eu fico muito preocupada, talvez com assédio, assim, das pessoas em cima dele e tudo mais. Mas ele está tranquilo. Eu acho que quando o livro começar a ser divulgado, ser comercializado pela internet, aí eu acho que vai dar aquele boom. Mesmo porque eu acho injusto isso, né? Mas aqui no Brasil, 10% do valor da capa é do autor, né? Então, eu acho que 10% do valor da capa do livro vai para o Enzo. Com certeza, ele é o autor do... Então ele é o autor da história. Claro. Ana, e a gente pode aguardar novos livros para essa coleção? Como que está o processo de continuidade? Eu acho que com o Galo Azul abriu a caixinha de Pandora, né? Tem várias ideias para livro. Para mim, tudo é ideia de livro agora, né? É sempre focado na criança, né? Livros infantis. Apesar do que eu tenho alguns textos que seriam mais para adolescente, jovem, adulto, né? Mas eu acho que eu vou continuar focada nessa parte do infantil. Eu já tenho algumas ideias para os próximos, mas aí eu prefiro primeiro fazer o lançamento do Foguete à Lua, né? Ver até onde que ele vai chegar, se vai chegar até perto do que houve de comercialização, de empolgação das pessoas em relação ao Galo Azul, né? Então, ver como que vai ser trabalhado isso daí para depois lançar o próximo livro. Eu, por mim, lançava livro todo mês. Mas você já percebeu que o processo é meio complicado. Não tem como, não dá conta, né? Não, é uma só para... Não dá conta, não dou conta.
É um processo muito longo e mesmo quando o produto já está no mercado, ainda tem aquela parte da divulgação. Aí começam os compromissos profissionais. E consome muito tempo também, né? Mas eu, por mim, só escrevia livros. Escrevia e ilustrava, escrevia e ilustrava. E você falou em comercialização. Onde que as famílias podem encontrar os livros? Os meus livros, eles estão na Editora da Galeria, editoradagaleria.com.br, né? Ele é comercializado pela internet. Então, eu cheguei a pensar em ter um local físico para fazer a divulgação, mas eu vi que pela internet o livro vai mais longe. Eu já vendi para vários estados aqui do Brasil. E já foi livro para os Estados Unidos, para a França, está indo um livro para a Espanha. O poder da internet é isso, né? Alcança o mundo todo. Quando eu comecei a receber porque eu recebo os relatórios de vendas, eu entro em contato com a pessoa que comprou o livro para perguntar para quem que ela quer que eu faça autógrafo, né? Eu faço todo esse processo. Tem uma vez que tinha uma pilha de livros e eu vendo os e-mails assim, Ana, fala pro meu filho, para os meus sobrinhos, para os meus netos. E eu lá. Para, fulano de tal. Um por um. Um por um. Então eu comecei a receber Palmas, do Rio Grande do Sul, Tocantins, Rio Grande do Sul, Pernambuco. Eu falei, gente, aí aqui em São Paulo, Campinas, São Carlos, e foi vindo Rio de Janeiro. Falei, gente, que loucura. E foi aparecendo tudo. Aí veio da França, aí veio dos Estados Unidos, e agora está indo um exemplar para a Espanha. Então eu acho que Galo Azul está passeando pelo mundo. Bom, no caso do Galo Azul, ele já ganhou o mundo, né? Aí eu espero que o foguete também chegue perto da Lua, né? Se Deus quiser, vai chegar. Mas a comercialização da internet, ela possibilita isso. Eu tenho contato com os meus leitores. Isso é bacana. Diretamente. E é uma coisa que as livrarias não possibilitam. As livrarias, eu teria que a editora fazer a comercialização direto com as livrarias, o autor não vai ter acesso. Não tem acesso. E eu não, agora eu tenho esse acesso de conversar com os pais, de convidar para o lançamento do próximo livro, dos próximos livros, né? Conversar com as crianças, né? E mantenho essa vivência nas escolas, né? Entendi. Certo. Bom, e por falar em convidar, eu convido você já para os próximos lançamentos aqui. Obrigada. Porque o nosso tempo agora, infelizmente, já acabou. Queria agradecer pelo bate-papo, foi muito bom. E sucesso no lançamento do livro. Eu que agradeço pela possibilidade de estar aqui, a oportunidade, e com certeza vou voltar. Tá bom, estamos de portas abertas. Obrigada. Obrigado, Ana. Bom, termina aqui mais um programa Contraplano. Agradeço a participação de você aí de casa que nos acompanhou. E se você gostou da nossa entrevista e quiser assistir de novo, já sabe, é só acessar o nosso canal no YouTube e acompanhar a programação completa da TV Câmara. Curta também nossa página no Facebook para saber de tudo que rola por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá!